Boa tarde. O nosso grupo ele vai falar um pouco sobre o panorama da cevada, do triticale e da canola. É composto pelo Alex, pela Bárbara e por mim, Michele. Então, vou falar um pouco sobre a cevada. A cevada, ela tem suas origens no Antigo Egito e é o quinto cereal mais comercializado no mundo. Eu trouxe esse dado da FAO, de 2014, que mostra as regiões mais produtoras do cereal, que seriam as regiões mais escuras do mapa, que é a Ásia, os Estados Unidos e a Austrália. Trouxe esse dado também dos maiores produtores em escala mundial, então o país que mais produz esse cereal é a Rússia, que mais produzia esse cereal em 2014 era a Rússia, a França, seguido da Alemanha, Austrália e outros países. Eu trouxe um dado um pouco mais atual para fazer uma comparação de 2018, onde a Rússia continua sendo o maior produtor de cevada e a Alemanha em segundo lugar, e não mais a França. Então, nesse gráfico, a gente tem a produção em toneladas e a produção por pessoa, a área cultivada em hectares e o rendimento em quilogramas por hectare. Então, a Rússia, ela produz aproximadamente 17 milhões de toneladas e em uma área de 8 mil hectares, 8 milhões de hectares, enquanto que a Alemanha em 1 milhão de hectares. Então, ela cultiva bem menos do que a Rússia. O Brasil, neste dado, encontra-se em 42º lugar, produzindo 379 mil toneladas de cevada por ano, em uma área de 91 mil hectares. Atualmente, no mundo, é produzido cerca de 170 milhões de toneladas de cevada por ano. A Rússia continua sendo o maior produtor de cevada, seguido da Alemanha, e o Brasil atualmente encontra-se em 16º lugar no ranking de produção. Eu trouxe esse gráfico, que eu achei ele bem interessante. Ele representa a produtividade ao longo dos anos, entre 2012 e 2018, de aveia e de grão de aveia e de grão de cevada. Então, os dados estão em milhares de toneladas, e a gente vai ver só de cevada. Então, em 2012, 265 milhões de toneladas. Essa produção ela teve um decréscimo em 2015. Em 2018, essa produção ela praticamente dobrou da produção de 2012 e foi para 427 milhões de toneladas. Esse é um dado da Diretoria de Pesquisa do IBGE. O Brasil, então, produz esse mapa mostra a produção no Brasil, que fica concentrada mais ao sul, nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também de São Paulo. Esse é um dado um pouco mais antigo, né, de 2015, então, e não mostra a produção de Minas Gerais, mas ela é uma produção bem pequena ainda. Então, os principais produtores de cevada no Brasil são os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Então, o Paraná, ele produz 265 mil toneladas por ano, no ano de 2018, e na safra de 2018 ele produziu 251 mil toneladas, e no ano de 2000, na safra 2019-2020, foram produzidas 288 mil toneladas, plantadas em uma área de 62,7 milhões de hectares por ano. E isso condiz a 70% da produção do país. Então, o estado do Paraná é o maior produtor desse cereal. Quanto à cidade que mais produz esse cereal, é a cidade de Guarapuava, a região de Guarapuava, na verdade, seguida de Ponta Grossa, Curitiba e Pato Branco. Guarapuava, então, produziu, em maio de 2018, 174 mil toneladas de cevada. Então, Guarapuava é considerada a capital paranaense da cevada e do malte.
Essa cidade produz a Agromalte, que é a maior maltaria do Brasil, por causa da concentração de alta produtividade do cereal. Então, as condições de clima mais favoráveis à produção de grãos com qualidade prevalecem em regiões com alta luminosidade, baixa umidade relativa do ar e temperaturas amenas, ou seja, temperaturas mais frescas, né? Durante o período de fase de formação, enchimento e maturação dos grãos. É por isso que na cidade de Guarapuava produz um grão de qualidade, pela localidade que ela se encontra. Quanto a importações, o Brasil ocupa o 7º lugar no quesito importação do malte e da cevada. O Brasil, ele supre apenas 35% a 40% da demanda das maltarias. Ou seja, ele precisa importar bastante malte para a produção de cerveja. O malte e a cevada que chega no Brasil vem de países como a Argentina, Uruguai, Bélgica, França, Alemanha, Ucrânia e a Rússia, que é o maior produtor do cereal. Eu trouxe esse dado, que ele fala sobre os países que mais consomem cerveja. O Brasil é o 3º maior produtor de cerveja, mas em quesito consumidor, ele está na 27ª posição. O brasileiro, ele consome 66,9 litros por pessoa por ano de cerveja. Então, é um consumo relativamente baixo quando comparado com outros países. Além de ser usado na cervejaria e na constituição de farinhas, esse cereal vem sendo uma boa alternativa na substituição de grãos de soja e de milho, na produção animal. Por causa do custo dos grãos que vem agregando no mercado. Se você for comparar a cotação da soja com a cotação da saca de cevada, atualmente a cevada custa R$ 66,00 a saca, a soja, preço lá em cima. Então, é muito econômico você utilizar a cevada no lugar da soja, porque ela também proporciona um valor nutritivo bom e pode ser substituído. Continuando em uma parte do panorama, né, eu vou apresentar um pouco sobre o triticale. Então, ele é o primeiro cereal sintetizado pelo homem. Então, seu cultivo para a produção se iniciou-se ali na Alemanha em 1891. Mas lá em 1875, foi quando o cientista de nome Alexander Second Wilson, ele relatou para a Sociedade Botânica de Edimburgo, que é na Escócia, a obtenção de 2 plantas híbridas, que foram resultantes da fertilização artificial do trigo com pólen de centeio. Porém, essas plantas eram estéreis, ou seja, grãos de pólen disfuncionais. Mas lá em 1883, então, o melhorista americano Herbert Selick Carman, ele obteve a planta híbrida parcialmente fértil. Foi a partir daí que teve o sucesso na produção. Então, foi a hibridização artificial entre o trigo, que é o trítico, com o centeio, que é o Secale cereale. A combinação, então, dessas 2 espécies com atributos-chave destinou, então, características boas para o triticale, como alta produtividade e valor energético, oriundo do trigo, e uma característica do centeio, que seria mais rústica, como a resistência a estresses ambientais e valor nutricional. Porém, teve alguns problemas durante essa produção aí, que foi, por exemplo, a reduzida quantidade e qualidade de glúten, a cor escura da farinha, o menor rendimento de moagem e também a elevada atividade de alfa-amilase, então, que é uma enzima que fragmenta polissacarídeos, como amido ou glicose. Seria mais ou menos a enzima que acelera e facilita a digestão do amido. E além disso, então, esse cereal ele foi destinado principalmente para alimentação animal, mas não quer dizer que ele não seja utilizado também na alimentação humana, como, por exemplo, na produção, então, de bolachas, de cookies, de biscoitos. Então, eles foram mais utilizados para essa produção por conter uma baixa qualidade e quantidade de glúten em comparação a, por exemplo, a farinha que é destinada para a produção de pães ou bolo. Então, o cultivo comercial do triticale no Brasil ele iniciou-se a partir de 1985, que foi para uso na alimentação animal, como, por exemplo, a avicultura e suinocultura.
E o seu sucesso, a produção dele no Brasil, se deu por causa da disponibilidade do cereal que é conhecido como o final da entre-safra de milho de verão. Então, por ele ser originário aí da hibridização do trigo com o centeio, ele tem características fortes do trigo, e isso tornou o grão bom e produtivo para regiões principalmente do sul e algumas ali do centro-oeste do Brasil. Ele também é empregado, então, como um substituto de outros cereais ou parcialmente do farelo de soja. Nessa tabela, então, nós podemos comparar um pouquinho dos principais países produtores de triticale, mas é um dado mais antigo, de 2014, então, um dado da FAO, né? Nós vemos, então, que o principal país produtor de triticale no mundo é a Polônia, com 5,2 milhões de toneladas, seguido da Alemanha, com 2,9 milhões de toneladas, da Bielorrússia e da França. Então, podemos ver, em comparação até com a cevada e depois com a canola, que os principais produtores desses cereais de inverno são países localizados principalmente na Europa. E se dá pelo clima, pelas características edafoclimáticas da região, tanto do solo quanto do clima. Essa outra tabelinha também mostra alguns dados de vários outros países, incluindo o Brasil. Então, área colhida e rendimento de grãos de triticale, ali do ano entre 2007 e 2009, uma tabela da Embrapa Trigo. Então, vamos considerar o ano de 2009 como base, né, que é o mais recente entre os 3 anos. E podemos ver, então, que o Brasil tem 65.500 hectares de área colhida no ano de 2009, com um rendimento médio de grãos de 1.870 kg por hectare. Agora, se formos comparar, por exemplo, com a Austrália no mesmo ano, nós vemos que dobra a área colhida desse cereal para 350 mil hectares, mas o rendimento de grão é baixo, é menor, então é 1.557 kg por hectare. Isso mostra, então, o potencial produtivo do Brasil, e graças às condições climáticas e, às vezes, até a tecnologia utilizada, né? Dá bastante diferença. Das regiões tritícolas no país, então, nós podemos ver que predomina principalmente a região sul. Se formos olhar aqui no mapa, toda a região litorânea aqui, ela não se adapta à produção de triticale. Então, a região 1 pegaria até o município de Palmas, aqui é uma das mais fortes para a produção. Então, na área de rendimento de grãos de triticale no Brasil entre 2008 e 2010, segundo a Embrapa Trigo, podemos ver aqui pelos estados, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, então não teve nem área colhida nem rendimento, né? São Paulo, então, podemos ver que em 2010, considerando como ano mais recente, teve uma área colhida de 11.800 hectares, com rendimento médio de grãos de 2.748 kg por hectare. No Paraná, o nosso estado aqui, com quase o dobro, aí, um pouco mais que o dobro de área colhida, com 28.447 hectares, mas com um rendimento médio de grãos inferior, 2.554. Comparando, então, os estados da região sul, podemos verificar que de área colhida, o Paraná é o que apresenta a maior área. E em média de rendimento de grãos também. Isso se dá pela quantidade de área. Quanto ao mapa aqui do estado do Paraná, do zoneamento agrícola do trigo. Também ele é utilizado para o triticale por causa de suas características, que são bem semelhantes, tanto para cultivo, enfim. Paraná, então, é localizado mais aqui ao sul, na região 1, é fria e úmida, que é a produção mais capacitada para a produção de triticale. E tem a região 2, que é moderadamente quente e úmida, a região 3, que é mais ao norte, quente e moderadamente seca, e a região aqui perto do litoral, que não é recomendado. Das datas de zoneamento, como eu falei, pode-se utilizar o do trigo para o triticale. Aqui na nossa região, o cultivo se inicia a partir de 1º de junho, que é o indicado. Mais ali ao norte do Paraná, a partir de 1º de abril.
Nesse outro dado de estimativa de área plantada em 1.000 hectares, já é uma tabela mais atual do ano de 2020 pela Conab, podemos ver que o triticale nas safras, tanto de 2020 quanto 2021, apresentou mesma área plantada, que seria de 15 mil hectares. Então, ele é o quinto, a cultura de inverno mais produzida no Brasil, seguido, então, da aveia, da canola, de centeio e cevada. Não especificamente nessa ordem. Quanto à estimativa de produtividade em grãos, considerando o quilograma por hectare, o triticale produziu também a mesma coisa em 2020 e 2021, cerca de 3.032 quilogramas por hectare. Aí se tornou o segundo grão com maior rendimento entre as culturas de inverno, apesar de ser o quinto em área plantada no Brasil. Também é uma estimativa de outubro de 2020, então são dados mais atuais. Quanto à área plantada, área colhida e produção por ano da safra e produtos da lavoura, segundo o IBGE, do ano de 2021, eu trouxe uma tabela para comparar então o triticale com os demais cereais. No Brasil, o total na safra de 2021 foi de 13.416 hectares plantados com esse cereal. Como eu falei anteriormente, então, são algumas regiões apenas que cultivam esse grão. Norte e Nordeste, então não tem dados porque eles não cultivam, o clima não é propício a isso. O Sudoeste, e tem algumas regiões que estão produtivas, como, por exemplo, o estado de São Paulo, então, teve uma área plantada de 3.893 hectares no ano de 2021. No Sul, então, isso já comparando os dados entre estados, podemos ver que o Sul ele é o maior produtor do triticale no Brasil, com 9.523 hectares plantados na safra de 2021. No Norte, então, Nordeste, como podemos ver, até a Centro-Oeste não tem dados, não existe produção. Então, esse aqui, considerando já os estados. Podemos ver, então, que em São Paulo tem uma produção de 3.893 hectares. É o único, então, estado do Centro-Oeste que produz. O Paraná, então, é o maior produtor do Sul, com 6.500 hectares de triticale produzidos. Santa Catarina, em terceiro lugar, com 130 hectares, 130 mil hectares, né? E Rio Grande do Sul, com 2.893 mil hectares. Então, com isso, a gente vê que as regiões mais frias são as mais propícias para produzir esse grão, assim como a cevada também e a canola. Mas, em comparação com o mundo, com dados, o Brasil ainda é o 10º maior produtor. Então, tem muito ainda o que fazer para aumentar a produtividade e também o rendimento do grão. Então, vamos falar um pouco agora sobre o panorama da produção da canola. Pode passar. Aqui nós temos um mapa sobre a produção mundial do óleo de canola, produção em milhões de toneladas. Em azul mais escuro, que seria, pode chamar de azul marinho, é os países que mais produzem, até ainda países brancos que produzem menos que 1.000 toneladas de óleo. E em cinza é países que não se tem conhecimento ou não registraram produção pela FAO. Pode passar. E aqui estão em números do ranking mundial dos países que mais produzem toneladas de óleo. Que nem em primeiro lugar, já por vários anos, é a China, que ela produz aproximadamente 5.603.400 toneladas de óleo da canola. Em segundo vem a Alemanha, por mais que seja um país pequeno, mas é bastante utilizado lá e produzido o óleo de canola, países como o Canadá ou Índia, e o Brasil, no ano de 2013, que é os dados dessa tabela e do mapa anterior, foram retirados de 2013, que é o que você tem de mais atualizado. O Brasil estava em 30º no produtor. Próximo.
Daí, chegando mais para a nossa região aqui da América do Sul, no ano de 2013, mostrando a classificação dos 5 produtores, ou maiores produtores da óleo de canola, que em primeiro lugar ficou o Chile, com 54.500 toneladas produzida, e em segundo ficou o Brasil, com 28.657 toneladas produzidas do óleo da canola. Próximo. Daí aqui é uma tabela sobre a produção do óleo do Brasil desde a sua chegada em 1961, quando ela começou com uma produção baixíssima, iniciando-se no Rio Grande do Sul, como ele é uma leguminosa e é mais produzido no inverno, começaram-se por lá, e ela é apenas produzida no Rio Grande do Sul e no Paraná, por causa da parte de produção de óleo. Por mais que em Santa Catarina tenha um clima bem parecido com o meio das regiões, porque ele fica bem no meio das duas regiões produtoras, mas não se tem registro se houve produção ou comercialização no estado. E aqui é os dados tipo dos últimos 4 anos, antes de ser tirado o dado para essa tabela, das produções em 1.000 toneladas por hectare. Que dá para ver que teve uma alavancada ali em aproximadamente 2008, 2009, onde que teve um salto quase do dobro da produção. Quando ela começou com a produção de 35.429 toneladas em 2010, chegando a bater o teto em 33.000 toneladas em 2012 e diminuindo a produção para 28.000 toneladas em 2013. Daqui pulou um. E aqui é um mapa cartográfico falando sobre a quantidade produzida pelo censo de 2017. Esse é um dado da produção de 2017, que ela teve menor ainda do que a produção de 2013, que ela chegou a perto das 19.000 toneladas, onde teve 18.092 toneladas produzidas no Rio Grande do Sul e apenas 753 toneladas produzidas no Paraná. Pode. E aqui é as últimas notícias que tem sobre a produção dentro do Brasil, que em 2019 eram esperada aproximadamente a produção de 50.000 toneladas de óleo lá apenas no Rio Grande do Sul, que o Paraná teve uma grande redução por causa da parte das refinarias e a parte da produção do óleo, onde apenas um produtor, que seria o maior produtor do Rio Grande do Sul, produziria 40.000 toneladas da canola, e sendo que ele trabalha com a canola e uma atividade secundária que é a apicultura. Como a canola ela consegue florescer por um bom período, tem como ainda se cultivar as abelhas e ter uma boa produção do mel e um mel de boa qualidade, sendo que no inverno seria uma época de grande procura do mel e baixa produção, fazendo que tenham o segundo meio de renda. Pode passar. E daqui é a cotação no dia de hoje, tirado do dia 7/4, o valor da saca nos lugares vendidos aqui pela nossa região sul. Onde aquela saca de 60 quilos, no dia 18 de março, estava sendo vendida a R$ 153 em Curitiba, em R$ 128, dia 21 de dezembro do ano passado, em Guarapuava, e R$ 152 a saca em Porto Alegre, também no dia 18 de março de 2021. E era isso. Obrigado.